eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e este é mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço onde discutimos as principais tendências, desafios e oportunidades relacionadas ao setor de educação e aonde conectamos gestores e educadores do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos discutir sobre como manter uma escola financeiramente saudável. E temos aqui conosco a Ana Cristina, mantenedora e diretora pedagógica do Colégio Santa Terezinha. Muito obrigada, Ana. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar. Aliás, você está a muitos quilômetros de distância e gentilmente veio até aqui para gravar esse podcast com a gente. Olá, Lara. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Eu agradeço demais a EducBank por este convite. Eu sou a Ana, diretora e mantenedora do Colégio Santa Terezinha, situado em Badibacite, interior de São Paulo. Estou a 500 quilômetros, mais ou menos, da capital, e dentro de uma instituição já consolidada há 25 anos, e do qual a premissa essencial desta instituição é educar para o desenvolvimento humano. Então, a partir daí, nós alinhamos as nossas estratégias para que tudo aconteça de forma segura. Ana, antes de mais nada, é importante a gente falar que uma escola privada, ela enfrenta muitos desafios, principalmente do ponto de vista financeiro. É importante a gente ter um projeto pedagógico muito sólido e a sua escola é um exemplo disso, mas a gente sabe que, do ponto de vista financeiro, os desafios sempre são enormes quando a gente pensa em infraestrutura, em capital humano, até em o ambiente educacional, né, nos investimentos da própria infraestrutura da escola. Nós vamos falar aqui hoje sobre como é que a gente conduz isso, né? Vários mantenedores devem estar nos assistindo aqui e acho que sempre a dúvida é a mesma, né? Como equilibrar tudo isso? A gestão pedagógica eficiente, ao mesmo tempo a financeira, os investimentos que precisam ser feitos constantemente, o equilíbrio das inadimplências, porque a gente sempre tem famílias que enfrentam dificuldades e a gente precisa ser humano o suficiente para dar conta e entender como é que a gente pode colaborar com essas famílias que surpreendentemente enfrentam algumas dificuldades e ao mesmo tempo manter tudo em pé e tudo funcionando bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios. Sim, a escola privada, embora tenha, né, um destaque no seu projeto pedagógico, e este projeto sempre vem recheado de uma humanização muito grande, porque o trabalho são alunos, professores, famílias, então é um trabalho de formação humana. Junto disso, e tão importante quanto isso, é esta organização financeira, porque a escola é uma empresa, né? E esta empresa precisa ser viável, ela precisa ser responsável também olhando para a questão financeira. Afinal de contas, todo este projeto só pode acontecer se a escola está sólida, se tem essa solidez, né? E o que garante essa solidez também, junto do projeto pedagógico, é a parte financeira, né? Então, é algo que precisa ser olhado, estudado e planejado, né? Tem que haver tem que haver estratégias, né, pedagógicas e financeiras, porque, como você mesma disse, a inadimplência é uma variável que sempre chega na escola. Em algum momento. Em algum momento, né? Por várias razões. E Ana, como é que você imagina, ou como é que você executa, né, essa questão do equilíbrio mesmo, né? O equilíbrio entre a sustentabilidade financeira e todo esses outros elementos que compõem a sua escola, né? Acompanhando isso de muito perto, né?
olhando para o desenvolvimento da escola no cunho pedagógico e dentro da formação humana. E nisso cabem professores, projetos inovadores, vamos olhar para tudo aquilo que a educação hoje tem de melhor, né? Não somente olhando a nível de Brasil, mas a nível de mundo. A tecnologia traz para nós hoje essa possibilidade. Mas essa tecnologia implica em investimentos. Sem sombra de dúvidas, né? Então, quando eu olho para isso e me aproximo disso, estudo isso, eu preciso ter uma saúde financeira para garantir, né, que essa inovação e tudo aquilo que a escola precisa investir seja possível, né? Então, olhar bem próximo, né, para organizar, planejar, não somente planejar, mas acompanhar este planejamento, né? Porque no começo do ano ou no meio do ano a gente faz um planejamento para o ano seguinte. E não é só fazer este planejamento, eu preciso estar dentro deste planejamento dia a dia, né? Acompanhando as variáveis que surgem, e surgem de vários lugares, né? E isso não pode comprometer nem o projeto pedagógico e nem a saúde financeira da escola. Agora, Ana, o educador, em geral, ele não é preparado para a questão financeira, né? Na nossa formação de educador, na faculdade, em geral, a gente aprende a olhar para a educação. Como foi isso na tua vida? Conte para a gente um pouco essa experiência de gestora, como é que ela chegou? A minha formação, a minha primeira formação foi em pedagogia, realmente, e me encantei e comecei a trabalhar como professora, né? Me desenvolvi durante muitos anos como professora e aos poucos eu fui entendendo, me apaixonando pela escola, mas entendendo que a escola, somente com este projeto de educação desconectado da gestão financeira, ela fica muito vulnerável e com riscos grandes, né? Também junto disso entendi que a educação está muito longe desse romantismo que se coloca frente ao processo, né? A educação é uma coisa séria que precisa ser aprendida, estudada, aprofundada, tanto quanto uma gestão financeira, né? Que também precisa ser vista de perto, estudada, aprofundada. Quando a gente consegue fazer essa conexão, então temos uma grande possibilidade de fazer uma instituição trabalhar com excelência, né? Oferecendo um processo de desenvolvimento humano sustentado junto de uma segurança de uma instituição que tem esta responsabilidade. E essa é a palavra, né? Responsabilidade, né? A gente se encanta com tantas novidades, mas garantir esse equilíbrio, que no final do mês garanta o salário de todos os seus funcionários, porque você tem famílias que dependem disso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, famílias que remuneram a escola para que a escola eduque e forme seus filhos. Então, o papel do gestor nesse arcabouço todo, ele demanda um equilíbrio, não é? Sim, ele demanda esses olhares. E né? É um desafio, né? É um desafio grande, né? Porque acho que as duas coisas são tão importantes quanto, mas a educação, ela atrai muito, né? Porque ela fala do nosso desenvolvimento. E a gestão financeira é algo mais exato, mais lógico, mais pontual, né? E mais decisivo, né? Não é possível tomar boas decisões se não tivermos um conhecimento dentro dessa estratégia, dentro dessa gestão financeira, né? Passar pela gestão financeira para trazer segurança para a escola, muitas vezes, dar passos mais lentos ou até segurar um pouco, dar algum passo atrás para depois conseguir avançar. E quais são os indicadores mais importantes
para que um gestor acompanhe dentro de todo esse planejamento que você mencionou, né, os indicadores que são necessários você acompanhar dia a dia? Primeiramente, inadimplência. Né? Inadimplência é algo que precisa estar ali, sob a luz do olhar do gestor. Né? A inadimplência ela vai acontecer. Não adianta imaginarmos que eu terei uma escola que não terá inadimplência. Impossível. Então, a inadimplência é algo que precisa ser olhado, sentido, estudado, para que isso fique no controle. Depois, o ticket médio. Né? O ticket médio da escola. É preciso calcular este valor para que ele possa dar condições à escola de avançar e manter aquilo que ela precisa entregar. E a concorrência. E a concorrência que está ali, né, o tempo todo. E eu penso que quando você tem este olhar, esse cálculo aí, dentro de um projeto pedagógico sólido, a concorrência sempre vai bater a porta, né? Mas existe um posicionamento. Né? E esse posicionamento nos dá a autoridade de ser aquilo que nos colocamos. Então, o posicionamento frente ao mercado, para mim, é algo também muito importante, que garante que a escola vá se consolidando no dia a dia. Né? E também, junto disso, as inovações, né? Que nós, o tempo todo, temos que olhar e buscar trazer estas possibilidades para que isso possa agregar, né? Tanto conhecimento quanto entregas que superem muitas vezes as expectativas das famílias. E nesse processo todo, a escola tem investimentos de longo prazo para fazer, né? Sim. Desde crescimento, infraestrutura, prédio, tecnologia, e isso também é um desafio para você. Nesse seu planejamento anual, como é que você coloca esse planejamento de longo prazo? Olhando principalmente para o meu ticket médio ali, aluno a aluno, aluno a aluno e ticket médio, né? É isso que compõe a minha régua, né, de equilíbrio dentro daquilo que eu preciso fazer. A escola trabalha realmente com projetos agora, projetos para o ano e projetos a longo prazo. Né? Fizemos agora há pouco um investimento grande dentro da escola que só foi possível justamente por acompanhar mensurar, né? Este ticket médio balanceadinho com inadimplência, estudando ali o cenário e o público para entender não apenas naquele ano letivo, mas dentro de blocos, né, de períodos, onde a gente consegue mapear, né, esse público e ter alguma, não garantia, não diria uma garantia, mas um conhecimento mesmo daquele espaço e daquelas pessoas que usam o produto do colégio, né? Mas eu diria que, para os investimentos de longo prazo, é preciso calcular com muita perspicácia, né, o valor, o ticket da escola médio ano a ano. E, Ana, você menciona aí por mais de uma vez a questão da inadimplência, e a gente sabe que esse é o maior desafio. E como é que o EducBank, no meio desse teu desafio como gestora, foi uma decisão de vocês em escolher como apoiar, e como é que isso mudou a perspectiva aí dos seus planejamentos? EducBank foi uma grata surpresa, né? Uma parceria maravilhosa. Nós decidimos, né, pela Educ, por entender que esta inadimplência estava trazendo para a escola alguns riscos, né? Frente à situação econômica do país, do mundo e as variáveis que isso traz.
Então, a EducBank, ela traz uma segurança, uma previsibilidade mensal dentro daquilo que é combinado, daquilo que é acordado, né? Então, isso traz uma tranquilidade para a escola, né? A nossa escola, depois da parceria da EducBank, não deixou de ter as suas ações como tinha anteriormente. Então, nós fazemos as cobranças, acompanhamos as inadimplências caso a caso, assim, com muito cuidado, né? E não deixamos isso para a Educ. Claro que acaba ficando algumas coisas, mas nós cuidamos disso com muito zelo, né? Mas a garantia, a previsibilidade ali, né, de ter essa parceria nos traz segurança e uma possibilidade de planejar com um pouco mais de abrangência dentro daquilo que nos colocamos a fazer. Isso mês a mês, semestre, já temos um ano de Educ, né? Então, isso foi muito bom, está sendo muito bom. Deu para medir já. Deu para medir. E você diz assim, nós não deixamos de fazer o que fazíamos, isso significa que você agora paga a taxa do EducBank, mas continua cobrando as famílias? Em que medida isso é importante para o gestor? Sem sombra de dúvidas. Eu preciso de um cenário saudável, né? Funcional. Então, esta responsabilidade é minha também. Esta responsabilidade faz parte do meu negócio, do meu projeto, da minha gestão e caminha junto com o projeto pedagógico da escola. As coisas se alimentam, né? E esta alimentação traz para a escola também segurança, né? Para as famílias, para a equipe gestora. Nós continuamos com a nossa equipe de cobrança dentro da escola, né? E por que isso é importante para você? Para que eu possa entender, né, essas famílias, mas também para que eu traga segurança para a minha parceria com a Educ, né? Eu me sinto segura com a Educ, mas também quero que a Educ se sinta segura comigo. Então, nós trocamos essa via, né? E isso me dá condições também de negociar outras possibilidades com a Educ, me traz condições de ter da Educ projetos diferentes, diferenciados, né? Por ser uma escola de responsabilidade também de segurança. E você acredita que estar em contato com as famílias e não terceirizar essa cobrança para desconhecidos, né, ou para terceiros que não estão ali no dia a dia com as famílias e sabe a carinha de cada um e o motivo da inadimplência de cada um, faz diferença na sua escola? Sim, isso traz um vínculo, né? Isso dá sequência no vínculo. A escola conhece as famílias, a escola faz a matrícula, né? Ela olha nos olhos para fazer a matrícula, olha nos olhos todos os dias, quando recebe, quando entrega o filho, acompanha este desenvolvimento, e a parte financeira não está desconectada deste projeto, né? Então, olhar nos olhos também para entender, para fazer algumas cobranças, né? E aí eu colocaria essa cobrança dentro de aspas, eu acho muito importante. Né, e traz até um cunho de formação, né, junto do projeto todo da escola. Essa é uma responsabilidade grande e, na verdade, completa, né? Então, entendo que a responsabilidade financeira é um dos pilares mais importantes para você manter a sua escola ativa, próxima das famílias. Sim. E saudável, né? Sim. Então, Ana, nossa, super legal conversar com você, adorei seu astral, adorei a sua motivação, sua paixão pela educação, com a escola, e eu acho que a gente precisa, assim, de educadores que tenham essa paixão, essa vontade de empreender, e você demonstra isso com muito amor e muita responsabilidade. Sim. Muito bom. Sim, ouvir. A escola, a educação é algo que é um projeto incrível, né? E muito
diferente, às vezes, do que a gente escuta, que a educação... E, de fato, a educação está passando por situações complexas. E é possível ver isso no dia a dia da escola. Mas é encantador, né? Olhar para o ser humano e entender as possibilidades. Eu sempre que me encontro com as famílias digo o seguinte: quando a escola e a família são as duas instituições mais poderosas do mundo. Quando estas duas instituições estão juntas, uau, o mundo é melhor, né? Então, e claro que neste mundo, instituição de ensino, a empresa está viva, né? Para que tudo isso aconteça, para que esta instituição seja poderosa, é preciso que tenha, de fato, um projeto financeiro poderoso. E, Ana, antes da gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta que me intriga. Aqui no EducBank, a gente tem escolas que nos procuram porque, obviamente, sofrem com a inadimplência, né? E esse é o papel do EducBank, apoiar as escolas financeiramente. Mas de tudo que você está me falando aí, a forma como você faz essa gestão saudável da sua escola, o que me surpreende, eu gostaria que você tocasse aqui nesse assunto com a gente, é que a sua escola tem um percentual de inadimplência muito baixo. E ainda assim você escolheu ter o EducBank ao seu lado, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que te motivou a escolher ter o apoio financeiro e a previsibilidade de caixa do EducBank, mesmo tendo uma taxa de inadimplência pequena na tua escola. E como é que isso pôde motivar e pôde se desenvolver como uma decisão final e um fator de planejamento para você, mais assertivo? Eu acredito, Lara, em parcerias. Eu acho que a parceria, ela traz possibilidades de pensar juntos, de trabalhar, de construir juntos, né? Então, a decisão pela Educ, apesar da taxa pequena, ela traz sim essa segurança que, de toda forma, e eu acredito que para todo gestor é algo que fica o tempo todo ali rondando, né? Então ela traz esta segurança e junto disso a EducBank, ela é um pacote de coisas boas, né? Ela não somente nos dá essa segurança na previsibilidade do caixa, mas ela traz ideias, ela traz projetos, ela traz lugar de fala, de escuta, ela olha nos olhos. E ela nos encontra, né, no lugar do gestor, que é um lugar muito solitário. É um lugar de decisões grandes, de decisões importantes, que muitas vezes dá muito medo. E não seria eu se não dissesse isso. E se não dissesse do medo, né? Então, nós estamos vivendo um momento no país, no mundo, de grandes incertezas, mudanças e tantas coisas. Estar na cadeira do gestor é um lugar solitário. Isso por si só, independentemente do cenário. Mas com o cenário atual, isso se torna maior. E estar nesta parceria com a EducBank em muitos momentos, sentar juntos. Eu me sinto assim com a EducBank, né? Sentando juntos, desde que fizemos essa parceria, em todos os momentos, em todos, até mesmo em bate-papos informais, assim, para planejarmos o ano seguinte, né? Em conversas formais, em encontros. Essa parceria, ela vem dentro de um pacote que começou por uma escolha de uma segurança de caixa e se estendeu por um lugar
de conversas, de trocas, de conselhos, de apoio, né? E junto disso também a possibilidade, na verdade, de termos projetos juntos, né? Que é o que nós já tivemos foi possível, final do ano passado, concluirmos uma expansão física da escola na construção de 8 salas novas, né? Foi lindo e tá lá. A escola pôde ampliar seu espaço físico, modernizá-lo e trazer com isso possibilidades novas. Maravilhoso, Ana. Muito obrigada pela seu depoimento, pelo seu carinho com a educação, pela sua dedicação como gestora e como educadora. Eu acho que é uma grande lição aqui para todos nós, ouvirmos toda essa sua narrativa em relação a como ser um gestor e como equilibrar a paixão com a razão. Esse é um desafio, né? E eu entendo muito bem quando você fala é um lugar solitário, né? A cadeira do gestor, porque ao mesmo tempo a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente tem a responsabilidade de manter a escola financeiramente saudável, né? Porque muitas famílias dependem da gente, né? Então acho incrível aí o seu depoimento e quero agradecer muito a sua participação com a gente. Obrigada. Nesse podcast. Eu que agradeço também, fiquei lisonjeada e honrada por estar aqui, por essa oportunidade. Obrigada. Pessoal, e você que nos acompanha, que quer saber um pouco mais sobre a gestão relacionado à educação, a todos os desafios que um gestor de educação enfrenta, siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Educador 21. Dá um like aqui pra gente e siga acompanhando o Instituto Educbank, o Educbank, nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo episódio.